Olá, meus queridos, que Deus abençoe a tua vida de uma forma especial. Na aula de hoje nós iremos falar sobre um dos temas muito intrigantes na Bíblia, aonde nós se deparamos no Antigo Testamento, esse tema sacrifício, o sacrifício de animais. O Antigo Testamento era uma simbologia trazendo um significado, um verdadeiro trajeto de vida do que Jesus ia passar aqui na terra. O sacrifício era trazendo a lembrança, a memória, que quando Jesus fosse morrer na cruz do Calvário, as pessoas entendessem o que significava sacrifício. E desde o começo do mundo, que Deus sempre pedia sacrifício de animais. As pessoas sacrificavam animal, as pessoas ofereciam animal ao Senhor. E o sacrifício nada mais seria do que você pegar o melhor animal que você tinha, o melhor animal que não tinha nenhum problema, nenhum defeito físico, e assim apresentava ao Senhor e Deus recebia. Diz a Bíblia que Deus recebia como um cheiro suave nas suas narinas. Desde o começo do mundo, as pessoas pecavam. Desde o começo do mundo, lá de Adão e Eva, as pessoas se distanciavam do Senhor. Caim matou Abel, um dos primeiros assassinatos que a gente se depara na Bíblia, e foi, por consequência, mais de um sacrifício. Caim oferecia dos frutos do jardim, das suas plantações. Caim oferecia tudo aquilo que ele colhia, uma boa parte oferecia ao Senhor. Só que Abel oferecia os animais. Os animais, ele pegava o melhor animal e oferecia ao Senhor. E em cima disso aí gerou um ciúme, porque diz a Bíblia que Deus se agradava mais do sacrifício de Abel, e realmente Caim se aborreceu e chegou a matar Abel. Mas a história ela continua. Adão pecou, como todos nós sabemos. E para Deus perdoar existia muito sacrifício desde já. Mas a gente vê com mais nitidão, com mais claro, lá no tempo de Abraão, que Abraão também sacrificava ao Senhor. Abraão também pegou o seu único filho Isaque, o filho da promessa, e ofereceu a Deus em sacrifício. Sendo que no momento de descer o cutelo, o Deus de Israel bradou e disse que não fizesse tal ato, porque já sabia que temia a ele. E ali apareceu um animal, que a qual Deus providenciou que o seu sacrifício fosse concluído. O que animal tinha a ver? O que o animal fazia para o homem de errado? Animal não tinha pecado. Animal não trazia nem um mal a Deus e muito menos ao homem. Por que Deus pedia tanto a vida desses animais? Por que Deus pedia tanto? Por que Deus gostava tanto que o homem sacrificasse animal e oferecesse assim a ele? Não é à toa que o João Batista, quando Jesus foi ser batizado no Rio Jordão, João Batista levantou a mão e disse aqui: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo era o Cordeiro. Os sacerdotes, ele sacrificava animais quando o povo pecava. O povo, em uma certa época, ele não poderia sacrificar seus próprios animais em oferecimento de perdão dos seus pecados. O povo não tinha esse critério. Geralmente, os sacerdotes às vezes pegavam um animal e iam oferecer em sacrifício, em pecado do povo, que é qual o pecado, e Deus perdoava. O sacerdote não poderia ter pecado. O sacerdote não poderia ter defeito. O sacerdote tinha que ser um homem íntegro, um homem correto, um homem justo.
não era qualquer um que podia interceder pelo povo. Mas, para que isso viesse a ocorrer, o animal tinha que ser sacrificado e oferecido pela apropriação do pecado. Também nós vemos que o sacrifício também não era simplesmente para perdoar pecado, ele se via como um selo de adoração. Quando você queria adorar o Senhor, você sacrificava animais. O rei Salomão, ele ofereceu um dos maiores sacrifícios que eu já pude registrar na Bíblia. Ele pegou 22 mil boi e sacrificou ao Senhor. E 120 mil ovelhas também ofereceu ao Senhor em sacrifício, ou seja, em adoração. Isso é muito. Isso aí era uma riqueza que elevava o homem em sua natureza, que deixava qualquer homem que fosse pobre ou na classe média, elevava o homem ao nível superior em relação a financeiramente. Porque naquela época, aquele homem que tivesse mais animais seria o homem que tinha mais poder, o homem que tinha mais riqueza. E eu posso até dizer que hoje não seria diferente. A pessoa que tinha ali 22 mil boi, hoje, 22 mil boi, ele não é pobre. Eu posso até dizer que não é médio, né? A classe média. Eu posso classificar numa classe rica, porque se você pegar 22 mil boi e vender, você já passa de milionário. E também ele pegou 120 mil ovelhas e sacrificou também, oferecendo em adoração a Deus. Deus sempre, ele trouxe em memórias, Deus sempre queria traduzir para o homem o que era sacrifício. O sacrifício era algo que Deus se agradava. Você pode até imaginar e me perguntar, o que foi que os animais fizeram? O que foi que os animais nunca tinham pecado. O animal não tinha falha, né? Mas é por isso mesmo que Deus queria. Deus queria um ser que não tivesse pecado. Deus queria um ser que não tivesse culpa. O animal era um ser perfeito. O animal era um ser que realmente nunca pecou, que não sabe o que é isso. Por isso que Deus, ele queria. Porque Jesus ia nascer, ia se entregar na cruz como um ser perfeito, como um ser realmente sem culpa, sem pecado algum, e se entregar. Por isso que Deus queria que o homem realmente oferecesse animal perfeito. E nós se deparamos ali muito quando João Batista, né, como eu tenho falado, ele proclamava o Cordeiro. Jesus era um animal perfeito. Jesus, como ia para o holocausto em oferecimento. Claro que Jesus não ia ser ali botado em cima de uma fogueira e oferecer a Deus e ser queimado. Não. Jesus ia se entregar na cruz do Calvário, dando-se como um malfeitor. Quem morria na morte de cruz naquela época pelos judeus eram malfeitores. Eram homens que não tinham valor, era homem que não tinha repúdio, é homem que não tinha realmente nenhum critério na sociedade. Era ladrão, era malfeitor. E Jesus, como Cordeiro perfeito, se entregou na cruz do Calvário. A minha explicação, por que Jesus se entregou na cruz do Calvário? Por que Deus entregou o seu filho? Por que Deus pediu sacrifício de animal? 4.000 anos, o próprio Deus pedindo sacrifício de animal. Uma certa vez o rei Saul, Deus deu uma ordem para entrar na cidade e matar todos a Amalequita, e Saul descumpriu a ordem de Deus, trazendo ali tanto um dos reinos daquela cidade, como também os melhores animais. O rei Samuel ficou muito irado, e realmente Deus falou na boca de Samuel, dizendo que Deus ia tirar Israel da liderança de Saul, porque ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. E Saul, ele querendo justificar, ele disse, mas os melhores animais que eu peguei era para oferecer a Deus. E Deus disse, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Deus gosta de sacrifício, sim, dos animais. Deus gosta que o homem pegue os animais e sacrifique, mas só que Deus, ele quer mais que o homem obedeça. Mais importante para Deus
é a obediência e não o sacrifício. Então, Jesus veio trazer esses animais eram uma simbologia, já trazendo uma preparação para que as pessoas entendessem por que Jesus ia morrer, qual era o verdadeiro significado, né? Deus pedia o sacrifício de animais para que Deus viesse perdoar o pecado do homem ou ocultar o pecado do homem. A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Poderíamos ser castigados severamente, poderíamos ser realmente condenados mediante os nossos atos, mas o sacrifício de Cristo, o grande sacrifício, ele quebrou aquele laço que nos conduzia cada vez mais para o inferno. Mas com a sua entrega, mas com seu amor para com a humanidade, Jesus, realmente a Bíblia diz que o véu ali se quebrou, se rasgou de alto a baixo e nos trouxe, nos deu um maior acesso diante do Senhor. Por isso somos gratos a Deus por isso. Lá em Timóteo 2:5, a Bíblia fala que só um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Por agora, por Jesus ter se entregado na cruz, não precisamos mais pegar o animal e sacrificar para que Deus perdoe. Porque um dos maiores sacrifícios foi ele foi o Cordeiro perfeito que se entregou pela raça humana, pela humanidade. Por isso que o nosso único intercessor agora é o Senhor. Ou seja, sacrifício era para trazer o significado da verdadeira ação de Cristo. As pessoas entenderam por que Jesus ele fez aquilo. As pessoas conseguiram compreender porque Jesus se entregou, porque tinha uma história lá atrás do que significava sacrifício. Que Deus em Cristo te abençoe e que você ainda, que a qual não tenha inscrito no nosso, não tenha apertado esse nome aí, ó, em letras vermelhas, inscreva-se. Você que não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal, tá? Nos ajude para que esse canal venha crescer em nome de Jesus, tá ok? Que Deus aqui te abençoe de uma forma especial.